7 conselhos que eu daria para mim mesmo que ninguém nunca me falou. A número 4 é a mais importante. Primeiro, pense no futuro dos seus filhos. Hoje em dia está muito difícil criar filhos. E como a gente não pensa nisso desde cedo, até porque a gente acaba estando no papel de filhos, mas o tempo passa, a gente não se atenta a isso e acaba chegando. Às vezes é previsto, às vezes não é. Então, quando acontece, nós muitas vezes estamos de mãos atadas. Por quê? A gente não trabalhou isso desde lá atrás. Número 2, nunca venda horas. Quem aí nunca caiu na besteira de vender horas? Quantos aí não fazem isso até hoje? Esse conselho eu me daria porque se o camarada vende horas, ele está vendendo o seu tempo de vida. Em vez de ele vender a sua qualidade, o seu trabalho, ele está vendendo horas. Ele está ali, passa o dia todo na frente do escritório, mexendo no computador, fazendo qualquer coisa. E aí perde o seu tempo de vida. Tem aquele... Também fica de mãos atadas. Todos esses pontos aqui que eu acredito que eu vou falar acabam de certa forma nos deixando de mãos atadas. A gente sabe que o sistema educacional brasileiro é muito complicado, ele não nos ensina da forma correta. Então é muito difícil chegar no mercado de trabalho com uma especialização boa para o cara se destacar, para o cara escolher a hora que ele vai seguir. Por isso que muitas vezes acaba acontecendo isso. A gente vende nossa hora porque a gente não tem a determinada qualificação. Número 3, empreenda até dar certo. Como eu falei no primeiro vídeo desse canal, como o Brasil é cheio de oportunidades, o camarada que não tem os seus próprios ideais acaba seguindo os ideais dos outros. Então, se o camarada tiver aquela mente empreendedora, ele vai dar certo. Se ele fizer o trabalho empenhado, ele vai dar certo. Número 4, nunca siga a manada. Você lembra que no início eu falei que esse era um dos mais importantes? Nós estamos direcionados a seguir a manada. Quem nunca já ouviu falar naquele ditado, todo mundo faz, então vou fazer. Na verdade não é nem um ditado, né? É só uma maneira de falar. Se está todo mundo trabalhando em carteira assinada, eu vou trabalhar também. Se todo mundo diz que é certo isso, a gente vai fazer também. Se está todo mundo fazendo coisa errada, a gente vai lá e faz também. Esse conselho me daria também, porque me livraria de muitas coisas ruins que eu já passei. Número 5. Não se afaste de Deus. Eu falei que a número 4 era importante, porém a número 5, ela é também, eu acredito, se não for a mais importante, na verdade é a mais importante, né? Falando de Deus. Porque, camarada, é muito difícil voltar, é muito difícil. Cada vez que você se afasta um pouco, mais você se afasta depois. E para voltar é muito mais difícil. Tem que ter muita força de vontade, tem que ter tem que abrir mão. Porque quando você começa na igreja, com Deus, né, no caso, não é na igreja, é com Deus. Você não tem tantas experiências diferentes. Então você não tem muita coisa para você se desgarrar. Mas depois que você vai se afastando, você vai aumentando o seu leque de coisas ruins que você já fez, ruins, que não edificam no caso, que são ruins para sua mente, que são ruins para diversas áreas da nossa vida. Aumentando o leque de coisas, fica mais difícil da gente se largar daquilo e voltar para Deus. Número 6. Faça exercícios constantemente. Meus amigos, eu já fiz exercício na minha vida, na época do exército, na época, não sei, sozinho mesmo eu fazia às vezes. Mas eu passei um tempo assim, em questão de 2 anos, 1 ano mais ou menos, sem fazer nenhum tipo de exercício. Semana passada fui tentar dar uma corridinha, coisa que eu corria normal antigamente, sem suar praticamente. Eu cheguei e passei 3 dias com dor nas pernas, no corpo todinho, só de ter dado uma corridinha, que no total deu 4 km e pouco, mas ritmo lento. E então eu tentaria colocar isso na minha cabeça desde cedo, porque ajuda em muitas partes. Se você fizer nem que seja um exercíciozinho básico ali pela manhã, é certeza que você vai passar pelo menos o dia todinho estando mais disposto. Número 7. Preserve a sua mente. Tudo que nós fazemos, a ideia vem da mente. Se a mente não estiver saudável, a gente só vai fazer merda, só vai fazer cagada. Então, o certo é preservar nossa mente. Como? A gente fica assim, né? Pensando. Simples coisas
ajudam a gente a não estragar nossa mente. Como, por exemplo, tratando vícios. Eu tenho um sério problema, muito problema mesmo. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um problema com doce. Eu não gosto de cerveja, não gosto de fumar, não gosto de fazer nada desse tipo de coisa. Mas doce, se eu manter esse ritmo, eu sei que eu vou ter problema no futuro. E mesmo assim, continuo fazendo. E é muito difícil largar. Tô tentando. Esse dia agora eu comprei um doce ali para eu comer ali na hora da merenda. Na hora eu lembrei que eu tava tentando cortar um pouco, peguei e joguei fora, porque é como se fosse dopamina, né? No caso, a pessoa vai se sentir mais feliz, mais não sei, é questão de química isso aí já. Para finalizar esse vídeo, eu formulei uma frase que engloba diversos autores, que na hora que eu falar vocês vão identificar. Que fala assim: a graça da vida é essa, não temos uma máquina do tempo para voltar atrás, mas somos autores do nosso próprio destino. Só nós mesmos que nos limitamos. Mas fica aí a dica: nós somos autores do nosso próprio destino. Então, se a gente não procurar mudar desde agora, a gente vai colher os frutos a vida todinha. A gente vai, é uma sementinha que a gente coloca. Qualquer coisa que a gente vai fazendo, a gente vai lá, planta uma sementinha, no futuro a gente vai colher. Então, essas aí são os 7 conselhos que eu trouxe para vocês. E só para esclarecer uma coisa aqui, eu tô bastante tempo sem postar um vídeo aí, porque como vocês viram no último shorts que eu postei aí, eu tava cumprindo aviso, e aí o tempo todo eu tava tentando organizar minha vida. Eu não consegui organizar 100%, mas vai dar certo. E agora consegui um espaço na minha agenda aí para pelo menos dia de domingo tá aqui postando um vídeo para vocês. E eu espero que gostem, dê um like aí, compartilhem, fortalece aí pra gente